Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Tudo bem com vocês? Edição de número 755, ao infinito e além é o nosso lema. São mais de 1.500 horas de gravações, junto com a comunidade nacional, né? Porque tem amigos de todos os lugares do Brasil, conexões internacionais, mas claro, aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, dia 6 de novembro de 2025, 3 horas 15 minutos, né? 15h15, né? A hora oficial do Brasil, mas você sabe que o nosso programa ele tem uma pós-audiência muito grande, então você nos confere no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, na nossa rádio, radiosabecaxias.com.br, junto com o nosso portal, você também acompanha a nossa audiência por toda a plataforma, com o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC e vários cursos, infinitas possibilidades aqui no Spirit Hub também. Você vai ficar sabendo ao longo das nossas programações. Já estamos, né, como comunicado, aqui na nossa nova sala, no prédio da Unicesumar. Estamos desde 2020 nessa parceria, enfim, participando para você também a nossa comunicação, a nossa qualidade de transmissão com conteúdo, não é sempre trazendo pessoas legais aqui para o programa. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. 20 graus é a temperatura, ensolarado o dia de hoje, quinta-feira. Lembrando a você que nós estaremos sempre ao vivo a partir das 15 horas. A partir desta semana já, não é? Os outros horários serão apenas algumas inserções na programação. Teoria de Tudo, portanto, ao vivo agora passa a ser às 15 horas, sempre. E muitas vezes, não é? Em edições extraordinárias. Apoio de CPR, Rodas e Pneus, Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, nosso vizinho aqui em São Pelegrino, Top Down Informática, a marca que faz muito por você, Mecânica São Eloy, Mercado de Ideias, a livraria, né, que está conosco, o portal Sabe Caxias, sabecaxias.com.br, todos os amigos queridos que fazem parte aqui também do nosso ecossistema de transmissões. Rapidamente, alguns destaques para pontuar o dia de hoje, para que vocês saibam onde é que você está no futuro. Dona do Facebook, Instagram e WhatsApp lucrou 16 bilhões com anúncios de golpes e produtos ilegais em 2024. Eu falei ilegais, não falei legais. Veja bem. Governo Federal desmente proposta de auxílio a famílias de mortos em mega operação policial no Rio. Manutenção da taxa básica de juros em 15% ao ano. Custo elevado ao setor produtivo, diz Fiergs. Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em ventos fortes nesta sexta-feira na capital gaúcha e também toda a Serra. Defesa Civil de Caxias do Sul, inclusive, já emitiu um alerta. Você encontra mais informações também no nosso rádio portal sabecaxias.com.br. Juventude ganhou, fez 3 pontos, não é? Aleluia, irmão, quem sabe sai da zona do rebaixamento, não é? Enfim. Lembrando que nós temos também, claro, RPP Construtora, um abraço ao Rodrigo Postiglione, e o Brilha Caxias, com a Prefeitura de Caxias do Sul, junto com a CDL, fazendo parte também da nossa programação neste momento. E a pauta é o grande espetáculo de Natal 2025, que revela tema inspirado no universo de Peter Pan. Para falar sobre isso e também um pouco sobre a sua produção cultural, eu tenho aqui, né, a nossa amiga Cali Troian, nossa amiga, minha e da audiência, porque ela já participou outras vezes do programa, e é a primeira entrevistada ao vivo aqui no programa. Ontem teve programa, mas ao vivo aqui nesta sala, você é a primeira vez, né? Portanto, seja bem-vinda. Deixa eu te botar aqui na tela. Tá ali, muito prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Adicioná-la ao palco. Bom dia, boa tarde, boa noite, é o nosso lema. Olá, Miguel, olá, ouvintes. Primeiro que alegria, né? Poder estrear essa sala nova, este espaço, e agradecer o espaço, inclusive, sempre muito
acolhedor para a gente poder trazer as pautas da cultura, as pautas de Natal e tudo aquilo que faz muito bem a nossa cidade. Que legal, cara. A gente vai falar do Natal, né? É claro, o grande espetáculo de Natal. Eu vou botar na tela aqui a foto, né, de todo mundo. Mas primeiro, fala um pouco aí da produção cultural na cidade. Como é que tá esse ano aí, né? Parece que as coisas voltaram a acontecer legal, né? A cultura tá bombando, né, cara? Não precisa contar a tua história, todo mundo já conhece. Não, na verdade a gente percebe eu percebo uma mudança, né, na percepção da importância da cultura, e isso faz com que automaticamente a produção cultural fique aquecida. Nós temos ótimos grupos, ótimos artistas, muito bons produtores culturais. Ainda temos muito a caminhar, especialmente na qualificação dos espaços públicos e equipamentos culturais, mas é uma caminhada. Então, nós temos aí, eu percebo, e principalmente no pós-pandemia, que as pessoas buscam mais acesso à cultura, às experiências culturais, aquilo que faz bem, né, que alimenta a alma. E nós temos também os investimentos, como a própria Política Nacional de Blanc, o Financiarte, a Lei de Incentivo à Cultura, a Procultura e Lei Rouanet, que estimulam essa produção. Então, consumo tal maior, há um incentivo, um fomento, incremento do fomento pelo poder público em todas as esferas. A iniciativa privada tem participado muito mais das atividades e isso, consequentemente, faz com que a nossa cadeia produtiva produza mais e o mercado fique aquecido e também, né, Miguel, retroalimente o turismo, que é hoje uma das nossas apostas em nível de município, né, e estado, principalmente para movimentação, né, ativação econômica de Caxias. Essa é a questão do turismo que tu citas, é bem legal a gente ampliar um pouquinho. Arte e turismo também acho que são intrincadas. O turista, ele quer ver o artista local, porque ele reconhece o turista da cidade dele, né? E o artista local quer ter espaços dignos, né? Eu sei porque eu sou músico, né? Falo em causa própria. Claro. E a gente percebe que quando tu sai da tua cidade para visitar um espaço, o que tu procura? Quer conhecer mais sobre aquela localidade, sobre os seus hábitos, sua identidade, a sua manifestação cultural local, e também quer ter acesso a experiências que os artistas proporcionam, né? Aquele olho no olho. Então, sim, espaços qualificados, espaços de encontro entre o artista e o seu público e vice-versa. Uhum. E assim a gente vai também ativando os próprios espaços, os públicos, os privados, que fazem girar, né, no caso, movimentar. Eu não estive, infelizmente, na inauguração, apesar de ter recebido o convite do teu espaço cultural aqui perto, né? Espaço Tete Cultural, né? Estação Tete, exatamente. Estação Tete, né? Conta um pouco dessa história pra gente, por favor. A Estação Tete, primeiro eu preciso contar um pouquinho da história do Tete, claro, porque a estação ela é um desdobramento de um projeto cultural chamado Festival Tete, que nasceu em um momento em que a produção cultural estava muito focada no público adulto e o mundo falava sobre futuro, sobre ESG, sobre Agenda 2030, sustentabilidade, e eu percebi, mas e onde é que nós estamos, onde é que estão as crianças nesse universo, as famílias? Então eu criei o festival, que hoje é um dos festivais referência no país. A gente tem um diálogo muito interessante com artistas e produtores. Muitos passaram por aqui, né? Muitos passaram por aqui, peças incríveis, né? Legal. Qualificadas, peças autorais, com música ao vivo, roteiro, figurino, esteticamente muito bons, inteligentes, né? Conteúdo inteligente. Como a nossa assessoria, né, a Dinâmica, que nos traz aqui hoje. A Dinâmica, né, o Matheus, meus queridos, isso aí. Exatamente. Então, o Tete, ele veio há 8 anos e as famílias nos perguntavam, quando é que vai ter Tete? Nós fizemos vários, Festa da Uva, Tete na Festa da Uva, Tete na Colônia, Teatro em Família, mas eu sinto falta e sentia falta de um espaço qualificado, porque hoje o Teatro Municipal não tem agenda para atender a demanda, não consegue atender a demanda
de todas as escolas de dança, todas as escolas de música, os teatros, a própria agenda de prefeitura. Então, nós não tínhamos espaços para crianças, que não fossem um espaço de recreação, que a criança fica lá sozinha, sem a família. Então, a partir do TET na Festa da Uva, eu convidei a Cris, que é minha sócia, e disse, tá, mas vamos lá? A Cris Biazus, minha sócia na Estação TET, e o sonho dela, ela diz sempre que o meu sonho se tornou um sonho dela, porque a gente tem propósito nisso, né? Então, em julho desse ano, nós inauguramos aqui na Estação Férrea, no meio da estação, a Estação TET, que é um centro cultural que trabalha experiências lúdicas para as famílias. Então, é um lugar onde a família vai ter o seu tempo de qualidade, seja saindo da escola, indo tomar um café, participar de uma contação de histórias ou de um teatro. E estamos felizes aí com 4 meses de vida. Logo o nosso quintal vai estar revitalizado também, que é a Estação Férrea, né? Que está ficando lindo. Tá ficando legal, né? Nosso vizinho, né? Sim. Nossa vizinhança aqui é muito boa. Ah, é isso. Bom. Eu nasci no bairro Rio Branco, que é do lado aqui, há 50 anos atrás e tantos anos atrás. Minha família aqui é do lado, da Sarmento Leite. Sim. 80 anos e tantos, a casa do meu avô. Então, eu não vou dizer que era todo mato, porque eu vou ser ejetado do programa, né? Mas não tinha nem a ligação com a tronca. Teve uma época que a Secretaria da Cultura não era aqui, estava abandonado, e os políticos da época divulgando como turismo, que era um troço horrível, né? Turista que viesse aí, via as letras caindo, tudo abandonado, perigos, né? E tinha o Galeria aqui, onde a gente tocou muito tempo, então tem uma ligação legal. Daí começou, claro, né, com o Sartor também, e outros tantos que fizeram esse trabalho de revitalização. A Gazeta de Caxias, que eu acho que tu conheceu, o Diro Furiço, com o Garavalha, que é um jornalista conhecido em memória, nosso amigo aí que está. Fizemos muitas matérias interessantes aqui, inclusive ajudando a tirar o Capica, né, o ferro velho que tinha invadido a estação, né, e ficou 20 anos ali numa estação federal ocupando um espaço que é público. Hoje é tudo praça, né? Hoje é tudo praça, então a gente percebe a revitalização, inclusive a Estação Férrea é meu objeto de estudo do mestrado, sou mestrando em turismo pela universidade, e aí nós temos um olhar de requalificação do espaço público, né? Então nós tiramos aí os empreendimentos que estavam ocupando um espaço, um lugar que estava abandonado, entre aspas, né? E hoje está aí em processo de revitalização, requalificação, trazendo vida, oxigenando a cidade e ofertando espaços de cultura, lazer, turismo, não só para os moradores, né, mas para quem visita também. Muito legal. E tem que ser permanentes, né, cara? Exato. Cada vez mais, né? Porque a impermanência não cria história, né? É isso aí. Isso mesmo. Ali onde tem a vinícola, onde é a Vila Basícola, onde não tinha, né, aquela rua ali do Pena de Moraes. Então quem passava por ali tinha que passar bem do lado do prédio, num bequinho perigosíssimo, né? Para você chegar ao centro ou dar toda a volta lá por cima pela Rio Branco. Pensa a mobilidade, pensa o perigo para as pessoas, né? E é um caminho sem volta, né? Nós precisamos de mais espaços de ocupação urbana para viver a cidade, para viver essa cidade, né? O próprio conceito de trabalho mudou, né? Então, tudo agregando. E aproveitando a tua profissional presença aqui como produtora cultural, reforçando que a Thalia, nesse Festival TET, com artistas profissionais, sabe muito bem quanto é importante a valorização, inclusive da música, porque muita gente pensa, troca de graça no meu evento. Quem toca de graça é o tio do churrasco, né? Não precisa cachê. Né? Seja na Praça das Feiras, seja na Maesa, o músico que toca de graça por divulgação, ele está se prostituindo também. Mesmo que seja um cachê escalonado, um músico que está começando menos, mas que ele tenha um incentivo também. Eu acho que a gente tem que encontrar o meio do caminho aí, né? Por exemplo, eu sempre brinco, pessoal, eu não vou no mercado e digo para o mercado me dar a comida de graça, porque eu vou divulgar ele. Então é uma questão de compreensão de que aquilo é um ofício, que as pessoas vivem daquilo e, portanto, precisam, né? Claro que é como tu disseste, né? Tem que escalonar, tem que saber dosar, às vezes tu diminui aqui para ter mais visibilidade ali, mas é importante, e isso tá no meu core, né? Valorizar todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva da cultura. É muito importante. A gente precisa, senão a gente não se sustenta, não há uma sustentabilidade do setor.
Exatamente. Então, ao passo que o músico, ao mesmo tempo que ele cobra cachê, ele precisa transferir uma parte desse cachê para sua retroalimentação na qualificação, de Exato. profissionalização. Então, não Isso é basta muito bom, só né? ter boa voz, ou ter bom movimento corporal, ou ter uma tela, pintar uma tela incrível, se tu não alimenta o teu profissional, teu profissionalismo, e não só a técnica. Né? Muita gente pensa, o cachê é tanto, mas e as horas de ensaio são subsidiadas por quem? Para qualificação. São vários, né? Senão você não vai ter um bom produto. Ensaio, ou quem pinta, ou quem escreve, que seja. Então, tudo isso faz parte da disrupção da sociedade, porque o produtor é também, né, um mecenas das artes, então ele tem que ter qualificação para entender esse significado, essa demanda. Tanto é que aqui, na Universidade Federal, né, uma das demandas da URGS é o curso de teatro e de artes, né, em Caxias e Farroupilha, justamente por essa dificuldade, né, que nós temos de profissionalização do mercado. Então, o pessoal precisa ir embora, o mercado não se fortalece, não tem permanência, e eventos como o grande espetáculo de Natal também são importantes nesse sentido, né, vou botar na tela aqui, porque também fomenta, né, traz arte, traz cultura e traz entretenimento. Deste ano, com o tema Peter Pan, né? Deixa eu botar na tela. Pode falar sobre o espetáculo, por gentileza, Kali. Então, o Grande Espetáculo de Natal nasceu há 9 anos, numa iniciativa do empresário e entusiasta Pedro Sebe. Pedro identificou a necessidade de estimular eu digo que mudou a forma de celebrar o Natal em Caxias. Então, há 9 anos, desde 2002, eu estou à frente da produção cultural e direção executiva, e o Grupo TOL, Coro Unimed, fazem parte deste grupo artístico, né? Legal. Mas nós temos mais, só pegando o gancho, né, da profissionalização e da valorização do artista local, é uma diretriz que nós tenhamos elenco local participando do espetáculo para além do coro Unimed. Isso é importantíssimo. Exato. Então nós tivemos já audições em algum momento, nós tivemos oficinas formativas, e das oficinas formativas convidamos alguns deles para fazer parte. Claro. Hoje esse elenco local é orquestrado pelo coreógrafo e artista e produtor, diretor Matheus Brusa, na área da dança. Amanhã eu vou entrevistar ele. Então a gente trabalha de uma forma muito qualificada e com propósito de dar oportunidade para as pessoas de estrearem um espetáculo deste porte, com essa inserção. Semana que vem estaremos visitando a imprensa no estado, porque nós precisamos projetar isso também. O grande espetáculo, ele já não é mais um espetáculo só de Caxias, o grande espetáculo da Serra é do estado. E nesse ano, então, todos os anos nós pensamos qual o tema. O Pedro é sempre uma pessoa à frente do seu tempo. Legal. E isso faz com que a gente tenha aí um peso ainda maior, um peso no bom sentido, né? Uma responsabilidade ainda maior. No ano passado nós fizemos tivemos a inspiração de um musical, porque vivíamos em um momento difícil no estado, muitas crianças em abrigos, muitas crianças, né, sem os seus familiares. E neste ano nós vamos trazer algo que é muito valoroso a todos. Todos nós crescemos, mas nós podemos crescer e não perder a capacidade de sonhar, não perder a leveza da criança. Peter Pan nos ensina isso. Que legal. Então nós temos a inspiração, não é uma reprodução, não é não se vai no espetáculo pensando que vai assistir Peter Pan. Não, nós trazemos a moral da história, o que Peter Pan nos ensina para o grande espetáculo de Natal. Muito bom, eu adoro, né, todo o universo Peter Pan, né? O tic-tac. O tic-tac é o tempo, o nosso tempo, né? Vão ter essas inspirações também? A gente o tem crocodilo tic-tac é o que comeu a mão do Capitão Gancho, né? Para quem não lembra. A gente não vai ter Capitão Gancho, a gente não vai ter os personagens, a gente traz a inspiração, olha, eu dando da moral spoiler, da história, né? A gente traz a moral da história, a questão do tempo, a questão de que nós adultos, se tem uma época, Miguel e ouvintes, né? Isso. Se tem uma época que faz com que todos voltemos a ser criança, é o Natal. É verdade. Talvez Natal. o Dia das Crianças, que daí
as crianças que brincam junto com os adultos. É. Mas no Natal desperta um sentimento que é único, e a gente faz questão de tentar fazer com que isso reverbere ao longo de todo o ano. Perfeito. Então, primeiro porque a gente trabalha de janeiro a janeiro no espetáculo Claro. de Natal, né? Terminar Sim. um já está em outro. Mas é isso, como nós podemos crescer, não é não crescer. Eu posso crescer, eu posso ficar mais velho. O que eu não posso perder é a capacidade de sonhar, de acreditar nas coisas, de imaginar, de gargalhar, de viver aquelas coisas que são bobas aparentemente, mas que na verdade é ali que mora a serenidade, né? Aquilo que a infância nos traz. Perfeito, a serenidade, né? A fantasia, Exato. a solidariedade que o Natal inspira, né? Eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus, muito lúdica. Minha mãe fazia as patinhas do coelho, tinha o Papai Noel, tinha o Dia da Criança, mas tem muita gente que não tem também, né? Isso. Então, compartilhar essas ludicidades, né? Essas fantasias e a solidariedade que a arte inspira através da sensibilidade, né? Que a pessoa passa a ter. É muito legal. E também, cara, é importante tu ter citado essa questão dos artistas locais, do fomento às artes como uma forma profissional, porque ao contrário disso, artista não é ONG, né? O artista, ele se fomenta, não tem como você chegar para um artista e dizer, não, agora você vira um engenheiro. Ele não vai conseguir, eu digo isso. Agora você pare de ser músico, você que quis ser músico, deixa e vai ser Uber. Né? Então, ele vai ser, mas vai secar, vai morrer, vai ter uma tristeza. Triste, né? Senão, o que acontece é o quê? Uma elitização da arte e da cultura, o que é muito ruim. Né? Só se fomenta quem se sustenta em outras profissões, vai fazer uma arte amadora, daí isso é muito ruim também. Nada contra quem faça, muito como hobby, mas não é essa a ideia. Não, a ideia é profissionalizar cada vez mais. Eu falo sempre que o TET, por exemplo, essa semana eu vi um vídeo já mais velho, assim, agora fugiu o nome do artista, que falou que ele é filho da Lei Rouanet. Porque ele teve, quando ele era jovem, informação na Bahia, ator em formação na Bahia, ele, o Lázaro Ramos e mais um dos artistas foram beneficiados com projetos de Lei Rouanet. Claro. Fomento, isso é fomento. Exato. E a mesma forma, a gente também tem que pensar do contrário. A gente tem que pensar em formas de potencializar. Mas o fomento, ele serve para estimular a cadeia produtiva, assim como tem no automobilismo, assim como tem para a indústria, das diversas áreas, né? Então, é necessário. É necessário, sim, profissionalizar e continuar fomentando. Perfeito. Para concluir, Calê, qual é o serviço, então, do Grande Espetáculo? Então, convido todos para assistirem o Grande Espetáculo de Natal nos dias 29 e 30 de novembro, às 20 horas, em frente à Casa Manha Bosco, na nossa praça. No ano passado, reunimos 33 mil pessoas e nesse ano também queremos alcançar este público, famílias reunidas para vivenciar o Natal. Isso é Natal. Né? Obrigado. Então, gratuitamente, totalmente gratuito, não tem venda de espaços, isso é importante falar. Sim. E temos o fomento, se me permite falar. Claro. Temos o fomento e o financiamento, só é gratuito porque nós temos empresas que patrocinam, né? Que no nosso Instagram é possível conhecer quem são essas empresas, a gente indica isso. E financiamento da Lei Federal, Lei Rouanet, a lei estadual, Procultura RS e a lei municipal, integrando todos nessa execução. Parabéns, quero uma produtora assim, né, nos meus produtos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Muito bem, a Calê Troian conversando conosco aqui, não é? Está na tela e você pode entrar também no Rádio Portal Sabe Caxias e a gente vai trazer mais informações para você. O Teoria de Tudo traz, né, agradecendo a Calê Troian, lembrando que são 15 horas e 38. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua.
Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em Sabe Caxias News para bater um papo sobre cultura, nossa página de recortes aqui de Sabe Caxias, para falarmos, não é, com o auxílio luxuoso, né, da internet, que Deus abençoe, não é, neste momento sobre cultura, momento chuvoso, aliás, nesta sexta-feira, mas a cultura nunca para. Caxias do Sul terá espetáculo e workshops de dança contemporânea gratuitos. A companhia Matheus Brusa promoverá workshops de dança contemporâneos baseados no espetáculo Pineal, Dança e Trilha Sonora, nos dias 8 e 22 deste mês, das 14 às 16 horas, no Núcleo Artístico Ballet Margot, em Caxias do Sul. O espetáculo estreou na cidade no dia 29 de outubro, lotando o Teatro Pedro Parente. Para falar sobre isso, né, a gente traz aqui ao programa Matheus Brusa, que é diretor, coreógrafo, professor de dança contemporânea, composição coreográfica, jurado, cenógrafo, iluminador, palestrante, videomaker e compositor de trilha sonora. Só isso, né? Vamos lá, aqui está o nosso amigo Matheus Brusa. Bom dia, tudo bem, Matheus? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo espaço. Legal, a gente precisa, né, se desdobrar na arte, fazer, né, cobrar o escanteio, cabecear, mas quando se percebe, você já ficou esperto em todas as áreas, né, com expertise e capaz de divulgar conhecimento, né? Parabéns aí pela resiliência, pela persistência. Tenho certeza que não foi fácil trilhar esse caminho. E eu gostaria que tu contasse um pouco, né, desse espetáculo, desse evento, desta ideia, por favor. Então, muito obrigado. Realmente são conhecimentos complementares na arte, né? Somos multiartistas muitas vezes porque nós precisamos, né? Por questões de resistência, resiliência, como tu falou, e complementação de conhecimentos, né? E eu tenho o privilégio de ser de uma família que vem da dança, né? No Núcleo Artístico Ballet Margot, sou filho da Margot, que fundou o Ballet Margot em 1982, então tive um espaço e tive esse privilégio de ter esse espaço para adquirir esses conhecimentos, mas claro que é bastante trabalhoso também, né? E muito obrigado por parabenizar a resiliência, porque realmente ser artista aqui, não só no Brasil, eu tenho conexões fora em Europa também, e tem suas facilidades, claro, em relação ao Brasil, né? Mas o Brasil também tem diversos recursos interessantes de políticas públicas, e o Pineal também tem esse aporte, né, do poder público. A gente apresentou já o Pineal em Canoas, Montenegro e Porto Alegre, através de editais culturais, da Funarte principalmente, e agora aqui em Caxias, o espetáculo, as oficinas os workshops são gratuitos, através do Financiarte, que é um prêmio municipal, né, de incentivo, de cultura, de arte. Então, o Brasil tem políticas públicas interessantes também, mas, claro, né, vivemos ralando aí pela valorização também, né, da arte. Costumo dizer que santo de casa faz milagre. Boa. E Caxias tem muitos artistas muito bons, e já fomos referência também, inclusive em projetos, né, em políticas públicas. Já outros agentes culturais já vieram para Caxias em outros tempos para pegar Caxias como exemplo. Então, caxienses e Serra Gaúcha valorizem os artistas locais. Muita gente fala, né, eu escuto muita gente falar, não tem muita coisa para fazer em Caxias. Tem bastante coisa acontecendo, é só a gente ir atrás e valorizar. Enfim. Não, eu acho que só aqui claro, por favor. Né, uma colagem nessa tua ideia que eu concordo 100%, né? Nós trabalhamos aqui também com arte muito, né? Eu sou músico e o pessoal sabe, né? Só para que a gente avance um pouquinho nessa ideia que santo de casa faz milagre, sim. E o desafio nosso é a formação de público, a fidelização de público, que é o nosso cliente, né? Exatamente. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem muitos recursos de entretenimento, né, streamings que não param de surgir, com conteúdos legais também, inclusive nacionais, de produções nacionais cada vez mais. Eu fico
muito feliz cada vez que eu abro um streaming famoso e vejo uma produção nacional ali nos top 5. E, enfim, o Brasil como um todo, né, tem um potencial artístico e cultural para a sociedade como um todo compreender que a cultura é essencial, não é um artigo de luxo, né, a arte como um todo, e dá retorno para a saúde psicológica, física, dá retorno financeiro para o país, muito, né, o carnaval é a maior prova disso. Então, acho que já ficou para trás aquele pensamento pequeno, né, que a cultura e a arte são um artigo de luxo e é só para quem pode. E aí estão os projetos culturais para democratizar o acesso, né, de tudo isso. O Pineal é um exemplo disso. Agora o espetáculo que lotou, né, o Teatro Pedro Parente, que realmente é uma coisa difícil, né, lotar os teatros, infelizmente. Falta a cultura de ir ao teatro. E a gente vive realmente se debruçando sobre esse assunto, debatendo como formar público, né? E, enfim, fica o alerta aí para a galera que está vendo, que está escutando, que tem bastante coisa interessante acontecendo e de alto nível, inclusive de artistas caxienses, né? O Pineal Perfeito. é uma prova, né? Modéstia à parte, o Pineal é uma prova. A pesquisa começou, falando um pouco da pesquisa agora, ela começou junto com a companhia em 2006, né? É uma pesquisa de dança contemporânea com música eletrônica, com as camadas possíveis da música eletrônica a partir da tecnologia, né, principalmente. E ele surgiu 31 de março de 2006, junto com a fundação da Companhia Matheus Brusa. Eu ainda era um jovem artista na época, e bastante jovem, foi uma companhia de transição. Eu já não lembro no quando início. eu era um jovem artista, eu não posso dizer o mesmo. Era uma companhia de... Nós artistas, nós nos mantemos jovens, né? Vamos combinar. Tô brincando. Né? Então a companhia no início ela foi uma companhia de transição, porque a gente tem realmente uma formação muito forte da arte, da dança, ali dentro do Núcleo Artístico Ballet Margot, né? Nós formamos profissionais, independente de serem profissionais da arte, nós formamos profissionais com valores pessoais e profissionais. E lá, na época, a gente tentou procurar um recurso de ter uma transição, né? Era uma companhia de adolescentes para fazer uma ponte para o profissional, porque a gente forma, mas aí chega numa época aí da vida que as pessoas procuram outras áreas por questões financeiras. Eu entendo, eu respeito, né? Realmente é uma batalha. Então a companhia surgiu assim, com este trabalho, com essa pesquisa. Hoje a pesquisa aí tem 19 anos, já passou por diversas configurações, já foi 2 vezes, porque a Companhia Matheus Brusa funciona dentro do Núcleo Artístico Ballet Margot, é a companhia profissional dentro do núcleo, e as pesquisas, elas variam, muitas vezes elas são experimentadas, são desengavetadas e experimentadas no Ballet Margot com os alunos, e muitas vezes quando elas funcionam artisticamente e teoricamente, conceitualmente, e a gente tem recursos e editais para isso, a gente puxa essas pesquisas para a Companhia Matheus Brusa com investimento, através do elenco avançado, né, de dança contemporânea ali do Ballet Margot, a gente forma um novo elenco. Então, esta nova versão tem esta roupagem de novo, né? Foi uma pesquisa que já tinha ido como um solo, por exemplo, para o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo pelo Guinness Book desde 2003. Legal. E realmente é um festival muito grande, tem mais de 5.000 pessoas assistindo todos os dias, durante quase 20 dias já aumentou mais o festival. Legal. E o ano passado a gente retomou essa pesquisa como um trio, mais uma vez, nem sei qual é a configuração já que a gente já está dessa pesquisa. Sim. E fomos para o Festival de Joinville e conquistamos novamente o primeiro lugar lá nesse maior festival do mundo. Tá aí uma prova que a arte caxiense tem um potencial muito forte. E aí nós resolvemos, então, através de um convite do Anselmo Zola, que é um grande profissional da dança de São Paulo,
veio falar comigo que ele gostaria de ter um trabalho meu na Semana Paulista de Dança, no MASP, em plena Paulista, que é uma área muito forte cultural. Uma referência. E nós tivemos o prazer de dançar ao lado de Thiago Soares, Balé Cidade de São Paulo, enfim, diversas companhias, grandes nomes da dança. Aí eu estendi o trabalho que tinha 5 minutos para 17 minutos, ainda com uma edição em cima das trilhas do Infected Mushroom, que é um grande produtor de trilhas de música eletrônica, uma referência aí do trance, do psytrance, de várias vertentes da música eletrônica. E deu muito certo novamente. E aí, conversando com a minha irmã, Cate Brusa, produtora da companhia, e que ao meu lado segue o legado da nossa mãe, né, que infelizmente veio a falecer ano passado. Aí nós seguimos este legado e retomamos a companhia Matheus Brusa, que tinha parado em 2018, por questões de pandemia, questões de falta de incentivo cultural, de projetos culturais, né? A gente teve até um momento que a gente estava até sem Ministério da Cultura, então agora voltaram os editais, a gente conseguiu aprovar a Funarte, Financiarte, retomamos a companhia, e aí voltei a falar com 2 grandes músicos da cidade, estou falando com outro agora, Obrigado. Tem esse privilégio também, e Caxias é um polo artístico de música incrível, muito forte, né? Tem muito músico bom na cidade, e eu tenho o privilégio de trabalhar com músicos desde muito tempo, até porque eu fiz muita iluminação para espetáculos de música também, e nessa rede artística de Caxias eu tive o prazer de conhecer muitos músicos incríveis. Legal. E aí, inclusive, na foto, para quem está assistindo aí, tem o Lázaro Nascimento e o Marcelinho Silva, ou Marcelo Polese, e retomamos uma das características principais da companhia, que é a trilha sonora ao vivo específica, montada para os espetáculos. Muito legal. Então, ali tocando guitarra na imagem está o Lázaro Nascimento, que é o diretor musical da companhia, e o compositor harmônico e melódico, né, desde 2009, e do meu lado ali, eu estou no meio, do meu lado ali tem o Marcelo Polese, que também trabalha comigo aí desde 2006, 2007, e que tem um estudo, um conhecimento muito aprofundado em percussão e bateria, então ele ajudou muito a trazer os rituais mais tribais de tambores para a pesquisa. E aí, até o ano passado, o espetáculo se intitulava Trance, porque ele tinha um foco muito forte no trance, na música eletrônica, e tem um estudo bastante aprofundado das camadas sonoras e visuais, né? E aí eu me deparei com o conceito da glândula pineal, o ano passado, e vi que aquele conceito da glândula pineal, ele dialoga muito com o conceito da obra em si, do estudo em si. E aí começamos a desenvolver mais, mantendo a característica da música eletrônica, mas mesclando com instrumentos orgânicos, tambores, cuíca, pau de chuva, guitarra, ao mesmo tempo a gente toca launchpads, baterias eletrônicas. Então tem muitos instrumentos que a gente toca, cachixi, chocalhos, djambê. Desculpa, que legal. E essa relação com a pineal é mística? Tem alguma questão mediúnica aí, né? Então, aí a gente aprofundou isso. A gente aprofundou o conceito físico, né? Que a gente, formado em dança, estudei anatomia, eu gosto muito dessa área também, né? Então, tem a melatonina, tem a questão de hormônios, mas principalmente a questão do conceito do terceiro olho, né? Existe um mistério e um misticismo ao mesmo tempo na glândula pineal, e o mistério do que vem se descobrindo, né? Talvez essa glândula, esse terceiro olho, esses cristais que descobriram há pouco tempo, eles têm uma conexão, talvez seja uma explicação possível de algo que a humanidade vem há tantos milhares de anos tentando entender, compreender, né? Sobre o espiritismo, o espiritualismo. Isso aí. E a partir disso a gente fez um estudo sobre rituais, né?
O espetáculo começa como um grande ritual cósmico, elas são criaturas no início do espetáculo, as 3 intérpretes criadoras, que também estão super bem no espetáculo, e a gente foi afunilando esse ritual cósmico para um ritual mais terreno, mais do planeta Terra, e a partir disso a gente aprofundou a pesquisa, tanto sonora quanto visual, em diversas vertentes da fé humana, né, do catolicismo, a Umbanda, o Candomblé, o espiritualismo, o budismo, o hinduísmo. A gente buscou várias referências semióticas visuais, mudras, né, das mãos, várias referências. E o espetáculo, ele mexe, a gente tem um bate-papo depois do espetáculo, pelos editais também, promovido, né, através dos editais, e ele mexe bastante com as pessoas, a gente está escutando interpretações, está recebendo depoimentos muito legais, e que fazem uma ponte com esse ritual, com a sensação. A gente queima palo santo dentro do teatro antes, para tentar atingir todos os sentidos do público, e a gente está tendo retornos muito legais, assim, depoimentos muito legais, assim, de como como mexe com as pessoas, desperta coisas no público, coisas boas, coisas ruins, coisas mais pesadas, coisas mais leves, que é isso, a vida é isso, né? O ser humano é isso, a gente vive essa dualidade. Sensações. Exatamente. E a parte artística também, ele é um espetáculo, são 40 minutos intensos, muito dinâmicos. O espetáculo fala de ciclo, fala de decomposição, de recomposição, de morte, de renascimento. Que legal. Então, o espetáculo é muito dinâmico. Eu, quanto criador, cada vez mais, a partir da tecnologia, do avanço da tecnologia, o acesso à informação de imagens, né, velocidade de imagens, eu, quanto criador, venho me alterando a cada pouco, tentando acompanhar para manter a atenção do público, né? Então é um espetáculo muito dinâmico, as bailarinas mexem com o cenário, as saias são grandes saias, o figurino com ferro na borda, então o movimento da saia já são, eu digo que são mais 3 bailarinas que dançam, as bailarinas vestem mais 3 bailarinas que dançam junto. Então é um espetáculo muito dinâmico, com muitas trocas de climas, os músicos não aparecem desde o início, eles vão surgindo aos poucos. É um espetáculo dinâmico, né? Um espetáculo bastante variável, assim, com muitas trocas de sensações visuais e sonoras. Essa energia da arte é muito legal, a gente percebe mesmo transmitindo aqui via internet, né, em tempos de inteligência artificial, onde as pessoas, os novos artistas, inclusive, estão com medo disso, porque substitui até o próprio desejo. Já quando não existia, já era, né, essa questão que tu falaste, que tem na música também, né, do abandono à arte, ou porque as pessoas consideram hobby, ou por um processo de elitização da cultura, né, que só quem tem dinheiro para se fomentar consegue se estabelecer, e assim por diante, né, e acabam tendo que ter outras atividades, né, perdendo a felicidade. Tem casos nossos conhecidos aqui, o Rafael Deboni, o gaiteiro, por exemplo, ele tentou ser advogado e não conseguiu. Ele disse aqui em entrevista, ele não conseguiu ser advogado. Então você não pode, eu digo, você não pode tirar o sapo do pântano e botar ele na floresta, só que ele vai virar beija-flor. Ele vai secar como se ele estivesse no deserto, né? E essa tua contextualização me lembrou o Foguete Luz, né? Novas sensações eu sinto quando eu saio do labirinto que os homens inventaram, né? Conhece essa música? Novas sensações eu sinto. Sim. Muito obrigado pela tua presença, muito legal o papo. E a gente vai falar mais. Então deixa o serviço, eu coloquei na tela aí, né? Deixa o convite aí para a turma, Matheus, por gentileza. Então, galera, quem não teve oportunidade, no próximo dia 14, no Centro de Cultura Ordovás, lá na Sala Valentim Lazarotto, lá nos fundos do Ordovás, temos mais 2 sessões, às 14h30 e às 19h30, do espetáculo gratuito, e no dia 8 e 22, das 14 às 16, no Núcleo Artístico Ballet Margot, nós temos as oficinas gratuitas, oficinas também com bate-papo, espetáculos também com bate-papo, das 19h30, ele tem um bate-papo também, então fica o convite, compareçam, e um abraço ao Deboni,
Deboni tocou com a companhia em um dos espetáculos que mais circulou no Brasil, aí, o Gaudério, que era uma pesquisa de arte contemporânea, desconstruindo um pouco a cultura gaúcha e reconstruindo de outra forma. Então, tive o prazer de trabalhar com o Deboni, outro grande músico, que agora está aí com o Nino Reis circulando, arte caxiense circulando na Europa, né? E ano que vem, provavelmente, o Pineal também estará dançando aí em Portugal e talvez outros países. Legal, não conte com ele para cometer um crime, né? Porque advogado ele não serve. Não, ele me contou essa história também. Um grande acordeonista. Taconei de Bertucci também, né? Com contos de gaitas e tal, artistas, né? Não tem como, ela transborda. A família das pessoas que são da arte precisam entender isso também, né? Isso. Porque ela transborda, você não consegue ser outra coisa que não aquilo que você é, mesmo que tente, né? Muito legal o papo, Matheus. Muito obrigado pelo espaço, Miguel. Bom dia. Valeu, bom dia, Valeu. tchau. Um abraço a todos, fique conosco, Sabe Caxias News. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa